Hoje nós vamos falar um pouco, continuando, na verdade, falar sobre o processo de pertencimento dos imigrantes. Mas eu vou trazer um público um pouco mais específico, que é os imigrantes no season. E aqui, esse imigrante no season é a linguagem que é corretamente falada pelos sites da imigração. Só que popularmente é falado imigrantes ilegais, indocumentados, imigrantes, tem vários termos, na verdade, que são utilizados nesse processo. Então a gente fica com a terminologia correta. E quando eu vou falar dos imigrantes que vêm por algum tipo de acesso que não é legal, por exemplo, pela fronteira do México, ou vem com visto e deixa esse visto expirar, né, no processo de permanência no país, sem fazer um processo de adequação ou renovação, ou verificar outras possibilidades, esse imigrante, ele fica com, na verdade, os seus direitos e algumas possibilidades restritas, legalmente falando, tá? Porque na prática é um pouco diferente. Mas, como eu estou falando do processo de pertencimento, eu vou falar um pouco das dificuldades. E essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa e ela me falou assim: Rayane, as pessoas geralmente colocam só o que deu certo na imigração. E às vezes, quando a gente sai do país, a gente se depara com o que não dá certo, com as dificuldades. E eu vejo com muita frequência algumas pessoas chegando e passando por muitas dificuldades no campo imigratório, sem sequer entender como é que funciona a realidade do país. Então, quando eu faço uma imigração que me impossibilita legalmente de trabalhar, de ter acesso à carteira de motorista, que me impossibilita várias coisas, eu vou sofrer as consequências disso. E eu falo que o imigrante paga um preço mais alto em todas as suas escolhas. Então, se eu acabo ficando em situação imigratória que me impossibilita trabalhar, eu vou ficar à margens de trabalho que muitas vezes me exige uma carga maior. Mas, além disso, eu geralmente eu trabalho muito o medo. Eu acho que o medo é uma das características mais presentes na imigração. Vocês vão entender mais facilmente que é a imigração irregular. É quando você entrou pelo México, é quando você deixou seu visto passar, e aí vem algumas dificuldades nesse processo. E geralmente as pessoas vêm falando do medo separado, né? E aí eu vou falar de algumas áreas mais específicas nesse caminhar. E é o medo de o filho ter alguma dificuldade na escola, né, de o filho apontar como é que é o sistema de educação que nós brasileiros carregamos. Então, alguns pais têm que repensar a sua educação quando ele muda de país. Isso é uma característica muito importante, tá? Porque a educação que é costumeiramente permitida no seu país de origem, principalmente o Brasil, não é a mesma aqui nos Estados Unidos ou em outros países. Se você não rever sua forma de educar, você vai ter problema com o sistema, você vai ter dificuldade com o sistema, você vai ficar refém do seu próprio filho, porque o seu filho vai perceber que tem uma diferença na educação, que ele vai perceber assim: eu tenho direitos na minha educação. E aí vai acontecer um desequilíbrio na educação familiar, onde o sistema do ambiente, do país, da cultura atual que eu estou inserido choca com o meu sistema. E alguns pais, às vezes, falam assim: "A minha casa, as minhas regras". E aí os Estados Unidos vêm e falam assim: "Não, não é sua casa, as suas regras, a gente tem o poder de entrar e modificar isso aqui". Então muitos pais chegam muito angustiados nesse processo desse filho trazer algum problema no ambiente escolar. Então tem esse medo. Quer ver um outro medo muito comum também? É no processo eu costumo falar assim, de trabalho. E aí algumas pessoas vão lembrar disso. Quando você está no trabalho, acontece algum problema. Já aconteceu, por exemplo, de sumir uma casa, um objeto na casa de uma patroa e você não conseguir se explicar, né? Porque às vezes vai ter uma acusação, essa acusação tem um peso, tá? Porque o americano sabe que ele não pode acusar, mas muitas vezes algumas pessoas podem fazer de forma impensada, e a mulher imigrante que está ali dentro da casa, trabalhando, limpando, e ela recebe essa acusação, como ela não tem um inglês fluente, como ela não consegue ter o nível de compreensão, ela não consegue se defender.
Ou ao menos tentar explicar tudo que aquela patroa está te questionando naquele momento. Como você não consegue se explicar, você acaba se colocando mais em evidência, tá. Então, a sensação de pertencimento, essa sensação de, pertencer e não carregar o medo, porque, às vezes, o medo nos faz nos esconder. Eu costumo falar que é como um processo instintivo. Se eu estou com medo, eu faço movimento de esquiva. E esse movimento de esquiva me faz ficar mais isolado, não pertencente, e é muito comum em algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, alguns imigrantes estarem isolados no aspecto geral da cultura. Ele vive próximo a brasileiros, compra em ambientes onde só tem brasileiros, e ali ele não consegue ampliar um pouquinho o olhar, tá? Da acessibilidade. Onde que vai pegar? Onde que pega? E fala assim: agora você vai ter que entender essa cultura, quando eu preciso da saúde. E aí eu escrevi um artigo que é o acesso dos imigrantes no CISENT ao sistema de saúde americano, uma promoção e prevenção de saúde. Para explicar basicamente esse artigo, eu estava querendo entender como é que funcionava o acesso, porque às vezes nós não entendemos. Então, se você está chegando agora nos Estados Unidos, por exemplo, e vem de um sistema brasileiro, onde a saúde ela é universal, então todo mundo tem direito à saúde gratuita através do SUS. Aqui não é assim. Aqui a saúde é privada, mas alguns migrantes têm acesso, porque você vai escutar assim: "Mas eu conheço alguém que já teve acesso ao sistema de saúde americano e ele não precisou pagar nada por isso". Como é que funciona esse processo? Os Estados Unidos não pode negar atendimento. Então, se você chega em um hospital especificamente, essa é a grande questão. Se você chega em um pronto-socorro, você não é negado atendimento. E aí você vai aplicar para ser elegível para o Medicaid, entende? E ali no Medicaid, você não pode fazer o acesso pelo Medicaid por uma clínica de saúde. Eu vou marcar uma consulta com o médico e tentar uma aplicação pelo Medicaid. Não dá, entende? E aí você só vai conseguir ter esse acesso se você fizer um acesso através do pronto atendimento de saúde. Então, essas compreensões do sistema é importante agora para os terapeutas que estão no Brasil atendendo imigrantes. Eu estou com um paciente, está com depressão, esse paciente está evoluindo para um quadro de depressão ou ansiedade, entrou em crise de pânico, e ele vai para o pronto-socorro, mas ele não sabe ter acesso. O que que eu vou orientar esse paciente? Ele não está legal no país, ele não tem médico, ele não tem nada de acessibilidade. Entende? Então tem que encaminhar ele para o pronto-socorro. Raiane, como é que vai fazer para pagar a conta? Aí vai avaliar a situação socioeconômica desse cliente para ver se ele consegue pagar, né? Depois, as custas do hospital. O que às vezes é possível, porque o imigrante, quando ele não chega, né, depois de uns 2, 3 anos, ele consegue se estabilizar no seu sistema financeiro. Então, ele consegue parcelar essa conta e arcar com esse processo de necessidade imediata de um atendimento médico, de uma prescrição de medicação. Então, quando eu falo desse tipo de imigração, é muito importante os profissionais entender esse sistema como um todo, tá? Porque para eu, por exemplo, atender um brasileiro, eu entendo como é que funciona todo o sistema de acesso à saúde, quando tem uma limitação na minha área. Então, o profissional, ele também precisa entender como é que funciona essa interlocução da rede e algumas limitações que ele vai ter. Se você se sentir limitado na sua rede de encaminhamento, na sua rede de profissionais, você tem que buscar ampliar isso para dar, eu costumo falar assim, você tem que deixar o seu cliente seguro no processo de acompanhamento, principalmente nos quadros de saúde mental, como depressão grave. Então, vou fazer ressalvas em relação a esse atendimento, estando no Brasil, de um imigrante que está em outro país, de um quadro de esquizofrenia, por exemplo, não indicam atendimento. Se você está no Brasil atendendo um paciente que entrou em surto, ele tem que ser atendido pelo sistema local, porque ali vai ter todos os encaminhamentos necessários. E é muito difícil a condução, né, eu falo que a condução dentro de um sistema de saúde que você não conhece, você tem uma dificuldade enorme de facilitar a acessibilidade do seu cliente. Então, a dificuldade de pertencer
ela perpassa por muitas coisas no campo familiar, no campo social, e aí eu vou falar algo que vai um pouquinho além, que é no campo conjugal, né, no campo familiar. É muito comum, as famílias terem planos diferentes, e vocês vão com certeza entender isso aqui. Algumas famílias não sentam para avaliar os planos dela. Aí me diz mais claramente o que isso significa. O marido quer voltar para o Brasil e a esposa quer ficar aqui nos Estados Unidos ou no país, né? Ou em outro país que vocês estão. Às vezes, a mãe muitas vezes vai perceber que é importante para o filho continuar morando, porque a criança nasceu nos Estados Unidos e o pai está investindo muito no Brasil para ter um futuro de qualidade, de poder parar de trabalhar, porque também o lugar do homem é exaustivo, eles param antes, né? Então, por exemplo, um homem que está há 30 anos na construção, ele quer parar. Então, às vezes, uma expectativa de vida de um trabalho, né, em relação você é produtivo no seu trabalho até os 80 anos, a construção não te permite isso. Então, você tem que sim melhorar a tua capacidade financeira. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso em relação ao lugar do homem, até mesmo para as mulheres entenderem, né, qual que é o limite desse homem em termos de trabalho. O que que eu tenho que pensar na minha construção e estabilidade familiar daqui a um tempo? Mas quando eu falo dessa sensação de pertencer, é quando a família começa a desconectar no seu processo de pertencimento como um todo. Então, existe planos diferentes, enquanto um quer investir em uma cidade, e aí vem uma outra característica, eu acho tão legal quando eu vou falando de imigração, porque uma coisa puxa a outra, né? Às vezes vocês pensam assim, eu posso pensar que esse casal é um casal de brasileiros. E aí, brasileiros, brasileiros, gente. Não, não é. Às vezes o casal, um é lá de Minas Gerais e o outro é lá de São Paulo. Às vezes eles estão casados aqui há 10 anos sem poder ir ao Brasil. E aí eles vão decidir onde investir. Qual estado que eu vou investir? Onde que vai ficar o nosso patrimônio? Eu não conheço sua família. Vocês não conseguiram tirar o visto para eu conhecer. Às vezes só uma família tem acesso e tem, eu costumo falar, tem algumas famílias que algumas pessoas se disponibilizam mais, é onde que vai investir. Quando tem alguém que está mais disponível. Então, a família imigrante, ela é muito complexa no seu processo como um todo, porque nós temos 2 culturas no próprio país, porque os estados no Brasil são muito diferentes, todos sabemos disso, e um filho americano. E aí, eu vou trazer um outro olhar. Costumeiramente, nós esquecemos que o nosso filho é americano, e achamos que o nosso filho pertence à nossa cultura e às nossas raízes, e não é. O nosso filho pertence à cultura de onde ele nasceu. E mais ainda, do local onde ele nasceu, é o que te referencia. E às vezes eu esqueço de falar assim: ah, o meu filho nasceu em Orlando. E eu esqueço que é Orlando, é a cidade raiz dele. E às vezes eu quero mudar para outro estado dos Estados Unidos e esqueço que meu filho é pertencente àquilo ali. Por exemplo, eu sou do interior de Minas Gerais e toda vez que eu for em algum lugar, eu vou carregar as minhas raízes da minha região, entende? E às vezes nós esquecemos de fazer isso com o nosso filho, nós esquecemos de trazer a sensação de pertencimento da cidade onde ele nasceu. Às vezes o seu filho sequer entende a cidade que ele nasceu. Ele não entende nada da cultura, eu uma vez, por exemplo, eu perguntei uma mãe e junto da criança, e a criança não sabia que ele tinha nascido na cidade. Por exemplo, aqui a região, por exemplo, onde eu estou, em New Jersey. Então, algumas mães, algumas famílias esquecem de falar: "Olha, filho, você nasceu em tal cidade. Essa cidade é assim, ela tem uma praia, ela tem lugares", e você precisa explicar, porque quando você vai falar da sua cidade raiz, você consegue falar de tudo, como é que é o funcionamento ali. E desde criança a gente sabe a cidade que a gente nasceu, tá? Então pertencer diz muito das nossas raízes. E a família imigrante precisa juntar um monte de raízes e fazer um processo multicultural, principalmente quando o casal são de regiões diferentes. Então, por exemplo, na minha família, meu filho nasceu aqui, eu sou de um estado, meu marido é de outro. Eu tenho 3 culturas para equilibrar de cara. E é difícil equilibrar 3 culturas de cara, tá? Não é fácil, porque muitas vezes tem um processo de negociação em todos os aspectos. O pertencimento cultural
né, de entender o tanto que eu respeito e honro a minha cultura, o tanto que o meu cônjuge respeita e honra a sua cultura, e o que vocês trazem dessa cultura para o seu filho, e o tanto que nós entendemos a cultura do nosso filho, onde ele nasceu. Então, essa é uma construção de negociação familiar, de flexibilidade familiar, para que as pessoas possam cada vez mais se acomodar. Onde vai ser meu lugar? Né? Existe a minha eu lembro que quando eu estava no meu processo individual, existe a minha pátria e a minha fátria, né. A minha pátria eu nunca vou deixar de pertencer, mas eu posso conquistar um novo lugar em um novo país. Isso vai depender muito da minha entrega e do meu querer também, porque se eu não quero ficar aqui, eu tenho que criar outras ferramentas de pertencimento. E aí vem o grande segredo do processo terapêutico. Porque se eu sair sem pertencer, eu vou buscar a sensação de pertencimento e eu não vou achar, tá? E às vezes você muda de país, muda de estado e vai não pertencendo, nada, nenhum lugar tá bom. Já aconteceu possivelmente com alguns de vocês isso. Aí eu estava na região de Boston, aí eu mudei para Nova York, não estava bom, mas no Brasil também não estava bom, eu vou mudar de país. Tem algumas pessoas que vêm da Europa, vai para o Brasil, vêm para os Estados Unidos e nenhum lugar tá confortável. Tá? E ficar confortável não é só financeiramente falando, é no aspecto emocional, é no aspecto das relações. Aqui a imigração eu acho ela um pouco cruel com a gente. E aí algumas pessoas veem, né, todo esse luxo de morar no exterior e cada dia é um processo novo de readaptação, de aprender o novo, de uma porta fechada na sua cara, né. Vai alugar um imóvel morando fora, como é difícil. No Brasil, ninguém pede comprovação de 3 meses, ninguém pede um depósito de 1 ano e meio, de 1 mês e meio. Eu falo que já foi solicitado para mim um depósito de 1 ano de aluguel corrido, entende? Essa parte aqui ninguém conta muitas vezes. De não ter aluguel. De não me dar crédito, de não dar valor à minha palavra de pagamento. Não é como no Brasil, entende? E aí lá no início eu já tenho que começar a rever. E se eu ficar muito tempo sem conquistar isso, né, porque todos nós de alguma forma passamos por essa dificuldade de não ter acesso. E aí a gente vai abrindo as portas no decorrer do processo. Eu espero que vocês terapeutas consigam ter ampliado um pouco o olhar para tudo que envolve a sensação de pertencimento e que vocês imigrantes se sintam representados, né, nós imigrantes, possam nos sentir representados por todas essas falas, por todas essas nuances que envolvem um processo familiar, individual, de uma imigração que não é fácil, a decisão não é das melhores, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Quais são as outras possibilidades de imigração? Eu espero que vocês se sintam acolhidos nesse espaço, respeitados nesses espaços, que a gente possa construir cada vez mais uma nova forma de enxergar a imigração de brasileiros no exterior.